Olá, está no ar mais uma edição do Contraponto, o seu programa de debates da TV Unifra, aqui no canal 15 da NET. Estamos de volta, não é? Convidamos você para nos prestigiar em mais esse programa que traz temas para o debate numa mesa redonda, onde nós discutimos e também informamos a você, telespectador, a respeito de assuntos que circularam nas principais mídias no nosso país e também, é claro, aqui em Santa Maria. E hoje não é diferente, temos 3 assuntos interessantes que mereceram a atenção dos jornalistas e também do debate público nas ruas, Brasil afora. Para debatermos sempre a presença ilustre dos professores da nossa instituição, do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, o professor José Maria Pereira, como sempre, não é? Pronto para colocar a sua opinião, a sua posição a respeito destes temas. E à minha esquerda hoje, o professor Paulo Ferroni, ele que representa o curso de Direito da nossa instituição. Hoje, infelizmente, estaremos desfalcados, vamos assim utilizar uma expressão do futebol em ano de Copa, do professor Alexandre Macari, que volta com certeza na semana que vem, professor de História, e também da professora Graziela Miolo Cesni, ela que é professora do curso de Psicologia. Ela também hoje falta, mas volta no próximo programa para nos prestigiar, para também trazer o seu ponto de vista. Mas hoje, apesar da falta dos colegas, nós temos plenas condições, sim, de debater, de trazer à tona 3 assuntos. O primeiro deles, a CPI da Petrobras, que segue no impasse. Afinal de contas, acabou o prazo na semana passada para que fosse, então, colocada em atividade essa CPI. Agora o presidente, não é, Renan Calheiros, terá que nomear sujeitos para dar conta, para dar andamento à CPI. Depois, no segundo bloco, nós temos outro assunto. Trata-se também de um assunto em nível nacional. O Supremo Tribunal Federal, ele que digamos assim, pauta nossa aqui, corriqueira, não é? Aprova a Lei Geral da Copa. E esta Lei Geral gerou algumas controvérsias ao longo da semana. Especialmente porque prevê um pagamento de uma gratificação de R$100 mil para jogadores das Copas, das 3 primeiras Copas em que o Brasil foi campeão. E também prevê isenção de alguns recursos aí para a FIFA. Na sequência, no terceiro bloco, o último assunto fala sobre eleições. 2014, ano de eleições. Se não fosse obrigado a votar, você que está em casa, votaria? Então nós vamos discutir também o direito ao voto, a obrigatoriedade ao voto que existe aqui na República Federativa do Brasil. São esses os 3 assuntos. A gente abre então o nosso programa dessa maneira com o debate a respeito da CPI da Petrobras. Por que esse assunto volta à tona? Eu digo que volta porque nós já havíamos tratado a respeito quando todo aquele processo da CPI estourou, vamos dizer assim, no governo atual, governo Dilma, não é? Que soube explicar ou não soube explicar bem os investimentos feitos numa refinaria nos Estados Unidos. Eu me lembro que nós debatíamos isso, da importância dos investimentos, o professor Ferroni defendia isto, o professor Pereira já dizia que, era preciso ter muito cuidado, porque a questão do petróleo tem seus altos e baixos, mas finalmente o desenrolar, os efeitos desse acontecimento, negativo ou positivo, nós também vamos ponderar isso hoje, é a geração de uma CPI. Agora, a proposta lá no Congresso é uma CPI mista, quer dizer, tanto deputados quanto senadores unidos poderiam ou não resolver, estudar, investigar essas questões. E estamos diante de um impasse aqui agora, professor Pereira. Eu abro assim, fazendo um questionamento aí, deixando o senhor explanar o seu ponto de vista. O senhor é a favor ou é contra ao trabalho de uma CPI mista? Olha, eu acho que tem que haver investigação da Petrobras, né? Não é à toa que nós viemos discutindo esse assunto aqui já há bastante tempo, né? Mas não é porque a gente insista nesse assunto, é porque esse assunto não sai das manchetes, né? A cada semana é uma informação nova em relação à Petrobras, né? E os dados realmente comprovam
que problemas existem na Petrobras. Ou é problemas de administração, ou são outros problemas que precisam ser averiguados pela importância da Petrobras, né? Quer dizer, uma empresa que se confunde, né, com o próprio país. E especificamente agora, essa semana, né, que passou, o imbróglio se dá por conta, que na verdade se dá já há algum tempo. Se vai ser feita uma CPI exclusiva para investigar a Petrobras, ou se seria feito, quer dizer, essa era a proposta dos partidos de oposição. O governo disse que não era contra, mas defendeu a tese de fazer uma CPI maior, né, que pudesse investigar outros supostos desvios de recursos, como é o caso do metrô em São Paulo, etc. e tal. E aí, nesse meio tempo, o que existe, pelo menos o que se levantou na Constituição, é que o motivo da CPI tem que ser exclusivo, tem que haver um motivo exclusivo, e não um rol de motivos. Essa situação ficou naquela discussão lá no Congresso, ninguém chegou a uma conclusão, como tudo, acabou indo para o Supremo. O Supremo, a ministra Rosa Weber, né, decidiu que a CPI deve ser exclusiva da Petrobras. Bom, aí volta para o Congresso. E o Renan, que é o presidente, no caso do Congresso, resolveu não cumprir imediatamente a decisão do Supremo, que essa é a primeira questão para discutir. E aí resolveu recorrer dessa decisão, né? E aí começou a tomar medidas protelatórias, né, para não instalação da CPI. Nesse meio tempo, entra a questão da Câmara dos Deputados, que também se propunha a investigar. Aí que se começa essa discussão se vai ser uma CPI só do Senado ou se vai ser uma CPI mais ampla, incluindo a Câmara e o Senado. Tá? Pois é. Então, nesse pé nós estamos agora, com alguns defendendo, principalmente o governo, de fazer, então, agora, recuando entre idas e vindas, uma CPI exclusiva da Petrobras, cumprindo a decisão do Supremo, até que não haja exame do plenário, mas só o Senado investigaria a Petrobras. Não haveria uma CPI reunindo as duas casas. Porque, inclusive, por acaso eu estou dando todas as informações, porque assisti o debate na TV Câmara, onde estava o presidente, o Renan, e estava toda essa discussão. Então, aí, nessa mesma reunião, então, a gente percebe claramente que não há vontade de investigar, né, pelo menos. De um lado, os partidos de oposição querendo tirar a sua lasquinha, né, aproveitar para fazer, digamos assim, politicagem. De outro lado, o governo, que no ano eleitoral também não, né, tem vidraça de vidro, também não quer se desgastar. Então, esse estica e puxa, eu acho que não vai acontecer, na minha opinião, né? O Renan vai simplesmente manobrar isso, agora ele quer fazer mais cinco sessões, né? Esgotadas 5 sessões, se os partidos não indicam, aí ele vai ter que nomear, mas pelo andar da carruagem, sabe o que vai acontecer? Eu acho que vai vir a Copa, e esse assunto vai esfriar. Na verdade, o programa vai ao ar na quarta-feira à noite, não é? Quer dizer, às 23 horas, e o Renan teria, então, até quarta-feira, hoje é terça-feira, nós estamos gravando o programa, mas, na verdade, teria o prazo até amanhã, no caso, para que ele defina e indique os nomes da oposição para compor. Professor Ferroni, por que o Renan Calheiros deu um jeito, assim, de não definir, cozinhar isto, e o prazo expirou, quer dizer, qual foi a estratégia dele? Eu não creio que seja... Ou não seria uma estratégia, na verdade? Atitude protelatória ou cozinhar. Eu imagino de enfrentamento à oposição, que tem a Petrobras como futura Petrobras, que a intenção é exclusivamente essa, de sempre, desde o governo Fernando Henrique, privatizar a Petrobras. A questão principal é exatamente o que a CPI quer. É claro que a oposição quer fazê-la para fins eleitoreiros, de tentar denegrir a imagem da Petrobras e atingir a presidente, que é a candidata que está à eleição aí. Então, a ideia é atingir a Petrobras, que hoje, que nós estamos percebendo, é uma das grandes empresas geradora de milhares de empregos, e que estimula a nossa economia e que tem 50% de aumento nas suas ações, e eles insistem no velho pensamento, tem que privatizar a Petrobras, né? E vendê-la, reparti-la para a Repsol, para essas empresas americanas, essa mexicana, enfim, a espanhola Repsol. Quer dizer,
Agora, por que não se pode ampliar o foco da CPI? O senhor é contra ou a favor, Mas da eu CPI? não tenho a menor dúvida que poderia sair essa CPI. Por quê? Porque o caso de Passadina não tem nenhuma falcatrua. Aliás, Passadina é lucrativa, foi um bom negócio para o Brasil, que é uma das refinarias que o Brasil tem que promove lucro. Agora, por que não pesquisar o tempo do Fernando Henrique? Quando ele queria privatizá-la, quando ele nos obrigou a fazer o gasoduto Brasil-Bolívia para beneficiar as empresas americanas e a empresa espanhola, que eram as titulares, que usufruíam do gás da Bolívia, e por que não pesquisar o tempo em que ele vendeu a refinaria Alberto Pasqualini, que privatizou, cujo ativo era de 2 bilhões e nós recebemos 170 milhões. Por que não buscar a CPI disso aí também? Voltando né? Então, essa é a questão da CPI. Eu só queria fazer uma réplica. Né? Eu também faria, mas se quiser fazer na verdade, frente, na verdade, eu pensaria assim, muito bem, o senhor é a favor da CPI. E se a CPI apontar... Ampla. Que busque tudo bem. todos os aí problemas. eu queria fazer a réplica. Por que a CPI direcionada para investigar exclusiva, no caso da Quer Petrobras. investigar o PT no governo, é isso que quer. Mas, Ferroni, na verdade, quando tu faz uma CPI com vários objetivos, quando se tem muitas prioridades, não se tem nenhuma. Você desfoca. Entendeu? Quer dizer, simples, eu acho que aí vai misturar alhos com bugalhos e não vai se... Se há uma intenção, realmente, de investigar a Petrobras, porque uma coisa... Mas a investigação é da Petrobras, Mas uma coisa... Mas quando tu coloca o metrô Então de São Paulo e não sei o Não, quê... eu não falei no metrô de São Paulo, nesta CPI. Sim, mas essa CPI, a ideia da CPI Vamos ampla, adiante na mas CPI a CPI da ampla, Petrobras. qual é o objetivo? Investigar outras questões. Porque a questão é assim, quando se levantou a questão da Petrobras, né, e a questão da Petrobras não foi levantada pelo Congresso, é por causa da mídia que vem explorando isso exaustivamente e o Congresso tem que dar uma resposta. A resposta, né, claro, obviamente, não estou dizendo que os partidos de oposição, e esse é o papel dos partidos de oposição mesmo, é tirar sua lasquinha no governo. Né? Obviamente, mas o governo, eu acho que por outro lado, tem que ser um governo, e partir dos pressupostos que a presidente Dilma é bem intencionada, de abrir as contas, né, numa época de transparência como essa, e a gente tirar limpo realmente se a Petrobras vem sendo bem administrado, se erros houveram, e se erros houveram, é todo o país que está sendo prejudicado. Então, a CPI, eu acho que essa CPI, por mais que ela tenha uma exploração política, eu acho que ela é importante nessa direção, Ferroni. Porque o que os dados apontam, né? Tu falou há pouco, só para o telespectador ficar consciente. A questão da Petrobras. A Petrobras, claro que valor de mercado é uma coisa, e o valor real de uma empresa é outra. A Petrobras tem um enorme valor real de plataformas, físico, etc. Mas o valor de mercado é aquilo que os acionistas acham que ela vale. O valor de mercado da Petrobras caiu pela metade nos últimos 2 anos. Tá? E a gente sabe que, por exemplo, aí o Ferroni disse assim, não, mas houve um aumento de 50% no valor das ações da Petrobras. Nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Aí que está, esqueceu de mencionar isso. Vejam, nesses últimos mas dias. Veja que mesmo diante de toda essa carga negativa em cima da Petrobras, querendo privatizar sim, mas a o mercado é Petrobras, especulativo. Mas ela por si se mostra, professor. Mas e é especulativo, mas sabe por que, sim. Mas sabe por que que o mercado... Um momento eles mas investem contra para mas sabe por que o mercado se recuperou? Comprar ações e vender depois. Só para o telespectador ficar... São especuladores que a gente está acostumado com isso. Só para o telespectador não ficar confuso em casa. O que aconteceu com as ações? As ações da Petrobras, há 3, 4 anos atrás, valiam R$30. Estou falando das ações preferenciais, valiam R$30. Sabe quanto que as ações da Petrobras valiam a coisa de um mês atrás? Chegaram a valer menos de R$12. Aí o que aconteceu? Depois desse debate todo em relação à CPI... Os boatos, as mentiras e tudo mais que acabam depois de todo esse debate, e inclusive houve queda nas pesquisas, uma porção de discussão, que o que o mercado começou a achar? Bom, agora o pessoal vai investigar a Petrobras e a Petrobras vai realmente ser saneada. E por isso que as ações se recuperaram nesses últimos dias. Mas se recuperaram, saíram de 12 e passaram para 18. Na verdade, não creio nisso. Eu creio mesmo que o governo passado e a oposição, que representa esse governo passado, não quer mexer nas falcatruas que fizeram naquela época. Sim, mas uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aqui é outra coisa. Isso que eu não entendo. Não é outra coisa. É a Petrobras, é a vida da Petrobras. A CPI é Petrobras. Por que só insistir neste momento deste governo? Agora é uma CPI, então, absolutamente escandalosa e eleitoreira. Então, se quer CPI e se quer verificar e averiguar, vamos pesquisar o passado também, onde bilhões de dinheiro foram desviados. O senhor não é a favor da CPI
neste governo, mas sim de uma CPI Uma ampla, CPI ampla? que busque também Mas analisar os claro, governos anteriores. mas é claro. Porque senão... Por que eles têm medo Desculpa, disso? Por que eles têm medo disso? eu não vejo que tenham medo. Tem eu vejo sim, que... eles negam absolutamente, não querem saber, eles têm maior medo Mas o que eu disso. não entendo... É que mas, não haviam claro, o que eu não entendo apontamentos é que- de problemas anteriores. Mas não havia divulgação. Pois é. Não havia divulgação porque a mídia Eu e o concordo. partido da mídia é conivente. Se tu faz uma pesquisa, se fizesse eu me arrisco a fazer uma pesquisa. Claro que a população brasileira, o grosso da população brasileira, em geral, é desinformada em relação a esse debate da Petrobras. Exato. É desinformada. Mas, provavelmente, haveria a ampla esmagadora maioria da população gostaria que houvesse a CPI. Né? Então, eu acho que isso daí é o momento que está sendo pedido isso. Né? E o Congresso, simplesmente, ele é uma caixa de ressonância. Só não podemos do que mostrar acontece. uma CPI tendenciosa que queira simplesmente limitar mas esse ela pode governo. não ser Quanto tendenciosa. maiores Aí, problemas... Ela pode ser ele tá partindo investigatória do pressuposto. Está partindo do pressuposto de que haverá uma tendência, que é a tendência a o quê? A condenar o governo. Não podemos partir disso. Mas claro que não, Se até for- porque eu não tenho nenhum medo disso. Nós temos que Quem partir do tem o pressuposto maior medo de- é o pessoal de que a CPI vai ampliar a Ampliar a visibilidade do mas- que está realmente acontecendo. que aconteceu também. E que aconteceu Tá também. bem? E aí, se algum ato de corrupção aconteceu, bom, então aí sim nós vamos poder Para julgar. que maior corrupção do que trocar a refinaria Alberto Pasqualini, que tinha um ativo de 2 bilhões, para receber, logo alguns dias depois, por conta da quebra da moeda argentina, 170 milhões. Para que maior erro e corrupção do que isso? Em poucos dias isso foi feito, à calada da noite. Quer dizer, isso vocês não sabem. Mas Não, basta saber uma a gente pesquisa- sabe. O que a gente mas entende é as- que isso foi um erro de gestão. Erro de gestão? Mas, o erro de Ferroni, as gestão. coisas funcionam assim. Se houvesse Tudo uma bem. CPI, obviamente, o governo teria a maioria nessa CPI. Sempre. Atualmente, o governo é o rolo compressor. Isso que o Ferroni está dizendo, se for o caso, E nas eu duas acho que casas, não é. Tanto Se no for- Senado quanto na Câmara, a maioria é do Claro, governo. se for o caso, o que eu acho que não é, esse assunto, né, que eu nem conheço, do Alberto Pasqualini, viria à luz. Viria à luz. Isso aí seria positivo. Mas, Eu também com acho. certeza. Acho que todos ganhariam. É por O isso próprio que eu Senado acho e a que própria Câmara oposição ganhariam não com isso. vai adiante com essa CPI, porque o maior medo é o deles. O maior medo é o deles. Não, é que eu acho, é que na verdade, uma empresa, a maior empresa da América Latina, a Petrobras, numa situação do jeito que ela se encontra, alguma coisa tem que ser feita. Né? E eu acho que a CPI, na verdade, ela não tem poder de fazer o que quer que seja, mas de levantar a ponta do tapete para saber o que está escondido aí por baixo. Eu acho que hoje a população tem direito de saber isso. É, né? hoje sim, antigamente não tinha direito nenhum Não, e a tinha o mídia não direito, divulgava mas nada. mas por que a mídia não aparecia. divulgava, professor? Porque era conivente? Porque Será? era conivente, porque existe o maior partido porque de não tinha oposição. capacidade o maior de investigação. O maior partido de oposição, partido da imprensa golpista, aquela que remanesce de 64, que Pode que ser veio- conivente, como também poderia pois é. estar sendo afetado por alguma pressão política. É isso. Não, mas é uma questão que a gente Tu pode sabe discutir. que, por acaso, essa frase do Ferroni foi a mesma do Lula essa semana. Ele disse que o maior partido de oposição no Brasil é a Mas imprensa. o mais organizado, o mais organizado. Mas eu sempre digo isso aqui. Que bom que existe. Sou muito a favor. Que bom que ele também pensa como eu, porque eu já disse isso sou muitas muito a vezes. favor o que desse partido sabe de o que me oposição. surpreende? O que me surpreende? E A gente começou essa discussão com o Renan Calheiros, né? Com o Renan Calheiros. E fomos o que mais me terminar com- surpreende é a vassalagem do Renan Calheiros, né? E o pessoal mais jovem que não acompanhou. Porque né, a história. ele bate de frente com o pessoal e quer ampliar porque ele essa- fazia, porque ele fazia parte do esquema. Não, também. aí ele fazia a mesma coisa no governo Collor. É Ele verdade. era o líder, junto com o Roberto Jefferson, da tropa de choque do Collor. Exato. E ele está fazendo a mesma coisa no governo do PT. Mas o Isso que PMDB é o surpreende. quê? Isso que E o surpreende. PMDB é o quê? O que é o PMDB, professor? Tem sido assim Um ônibus. desde quanto tempo? O Tem ônibus. sido assim desde A quanto palavra Carrega mais todo próxima é o ônibus. Desde quanto tempo Todo tem mundo sido entra. PMDB? Mas eu só queria referir um detalhe que com uma certa impropriedade. Eu não estou aqui representando o curso de Direito. Eu sou um professor do curso de Não, Direito, mas mas eu o nem senhor poderia, representa a nem instituição. poderia, nem tenho capacidade de representar meus colegas aqui, por favor. Eu estou aqui Tá como bem. um professor que integra a Não, casa. eu nem só percebi isso. que o Mike falou Não, isso. mas- Mas mas é é evidente que é até a porque- mesma Não, mas a mesma intenção da coisa. apresentação é justamente representar o curso como instituição, né? O curso de Direito Não, é mas da eu instituição. não me sinto Na capaz de verdade, representar na o curso de verdade, Direito. na verdade aqui é uma terapia, tanto minha quanto do Ferroni e dos colegas aqui, né? Quer dizer, a gente exercita essa indignação, né? Às vezes o conformismo, o Ferroni é mais conformista do que indignado. E eu sou mais indignado do que conformista. E lá do outro lado, né, o telespectador tem mais indignados ou Ele mais produz conformistas. sentidos Eu e não tira sei. suas conclusões. É claro. A última palavra é sempre do outro lado. Com certeza. Bom, mas encerramos esse bloco com essa perspectiva da CPI.
não é? E provavelmente esse assunto retornará aqui à mesa para a gente enxergar os próximos passos nesse processo, né? Da instalação da CPI ou não. Depois do intervalo, fique com a gente, vamos debater a Lei Geral da Copa, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, aí recente, na semana passada. Fique com a gente. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre a Lei Geral da Copa. O Supremo Tribunal Federal aprovou essa lei na semana passada e os debates da opinião pública, na esfera pública brasileira, foram gerados a partir de duas questões. A primeira delas, um contraponto, um confronto, porque a Lei Geral prevê isenções à FIFA. A FIFA está investindo no Brasil, quer dizer, diz que há um investimento no Brasil. E nós também tivemos nesta Lei Geral a aprovação por parte do STF de um pagamento, de uma gratificação de R$100 mil para os jogadores das 3 primeiras Copas do Mundo que o Brasil venceu, não é? Me ajudem aqui, me corrijam. A Copa de 70, a Copa de 58, 58. É isso? É. E temos tem mais uma Copa aqui que nós somos tricampeões, não é? A de 70 foi a do Tri, é isso? 70 com certeza. 62. 62, obrigado, meu. Bom, essa questão da gratificação gerou algumas controvérsias aí. Teve gente a favor, não é? Achou interessante que os jogadores realmente mereciam ganhar essa gratificação de R$100 mil e outros, muito pelo contrário, foram altamente contra, inclusive trazendo a questão política à tona, não é? Como se o PT estivesse gratificando os sujeitos enquanto deveria investir esse dinheiro num outro setor como a saúde e o transporte público. E esse tema, então, gerou uma curiosidade, nós estamos trazendo para cá, professor Ferroni. O senhor acha justo que os jogadores que venceram as Copas pela seleção brasileira recebam esta gratificação? Melhor seria perguntar se ele é a favor ou contra, porque justo
Já A favor né? ou contra? Eu Porque perguntei o se era a Supremo favor. já votou. Não, justo. o órgão Mas eu quero máximo saber da se ele é a justiça. favor ou Se contra, se exatamente. Se é ético, é isso que tu quer saber? Porque legal é. A lei Legal, tá eu quero valendo. saber por a opinião do senhor. O senhor é a favor ou contra dar esse dinheiro? Por O isso senhor que eu acha quis que esse dinheiro poderia ser por isso que eu investido em quis outro lugar? refazer a pergunta, porque senão ele teria uma válvula de escape para sair. Pois é, mas eu não vou dar válvula de escape Não, para mas, ele. Por certo, se eu negociasse essa legislação, porque essa legislação veio pronta, é Sim. modelo FIFA e circula em todos os países da Copa. Se eu fosse negociar, com certeza seria assim, ó, para alguns jogadores. Por que para alguns? Por exemplo, será que Pelé precisa de 100 mil reais? Né? Será que Ronaldo precisa de... Não, Ronaldo não está fora. Não, esse tá Não, Mas, Ronaldo está fora. será que Gerson ainda vive? Não sei. Rivelino? Rivelino, sim. Rivelino Que eu Até- saiba, sim, né? Rivelino, É. acho Então, que sim. Inclusive eu jogou pelo negociaria. Corinthians numa pelada no final de semana aí. Eu negociaria. Na inauguração do que O estádio. pessoal que aparecia na TV não aparece mais, né? É. Mas eu acho que é vivo ainda. Eu negociaria isso. Seria realmente algo que eu diria, não. O senhor não colocaria pra lá todos. alguns parágrafos, né? Isso, fazendo exatamente, considerações. exatamente. Alguns até merecem, né? Porque... Mas não seria injusto isso? Todos ganharam, todos foram campeões. Mas veja que tem alguns que necessitam. Mas será que a como FIFA aquele jogador que estava lá em Portugal, não foi isso? um E jogador- que acabou vindo... Eu não trazido lembro o nome uma- dele, mas uma emissora de TV o trouxe de volta ao Brasil, não O foi? trouxe de volta, Ou enfim. pelo menos- Tem pessoas que estão num estado de miséria quase. Ou pelo menos mas contou a podia ser- história da volta dele. Podia ser caso a caso. Agora, minha pergunta, será que a FIFA exigiu isso? Com certeza. Em outros países? Com certeza. Em outros países? Com Eu certeza. não tenho essa Certeza disso? informação. É só Eu buscar também a não lei tenho, geral. eu não tenho essa buscar informação. a lei geral da Copa que foi aplicada na África do Sul, na Alemanha, enfim. Pode É a procurar. mesma? É a mesma lógica? É o mesmo modelo. Mas, mesmo? mas, por exemplo... não vai ser aqui no Brasil, só mas diferente. não tem tantos países Tá. que ganharam tantas Copas quanto o Brasil. E o que justifica até a Copa de 70? Eu não entendi isso. Por que seria? Por que os campeões do Tetra e do Penta não merecem os 100 mil? Também não sei. Eu fico Também nessa... Talvez porque estejam porque não todos há em bem, nenhum não sei. texto a explicação. Olha, aí nesse ponto... Talvez, quem sabe, pela remuneração que era... existia na época, na época e hoje é e hoje é bastante diferente. diferente. É mesmo? A profissão de um jogador de futebol hoje lhe permite ganhar muito mais do que naquela época. Pode ser uma Não explicação. sei, Mas pode ser. eu não quero entrar na lógica da FIFA, ou de quem encaminhou esse projeto. Acho que até a FIFA nem pode encaminhar esse tipo de projeto. Porque foi o Supremo Acho- Tribunal acho que- Federal que aprovou. Ela Eu- não, detém, sim, mas- ela detém mas o quem- direito à Copa. Não, então mas ela eu- vende a Copa. Sim, pra mas quem quem que ele quiser. encaminhou Não, isso, Ferroni? Quem é. deve ter sido o executivo que encaminhou. Claro, deve ser alguém do Isso é uma governo proposta federal. executiva. Uma instituição privada não pode encaminhar Não pode um encaminhar projeto desse que vai sair recursos dos cofres públicos. Desde Para quando? mim, quem encaminhou isso aí foi o executivo. Ou seja, o governo encaminhou isso. Né? Não tem outra explicação. E aí Assim eu como acho... os outros governos também. Quer dizer, encaminharam. mas aí é que eu acho, né, o Ferroni tem atacado muito o Supremo, né, e eu até tenho defendido em outras circunstâncias. Nesse momento, eu seria o primeiro a jogar pedras no Supremo. Eu acho que essa decisão, para mim, eu acho que quase que beira a imoralidade. Mas essa não o decisão do ministro Supremo. Joaquim Barbosa, hein? que foi contra. Porque quem deu o parecer, não foi o Joaquim Barbosa, quem deu o parecer, o relator, era o Lewandowski. O Lewandowski. E o Lewandowski faz um depoimento emocionado, dizendo que os jogadores de futebol são os nossos heróis que representaram o Brasil, como se eles estivessem na guerra e arriscando a vida. Eu acho um absurdo não isso. dá para desconsiderar que o futebol é uma das expressões significativas da nossa cultura. Mas o né? voto contra a Lei Geral Sim, da Copa e vale por falar. isso Foi nós Joaquim devemos, Barbosa. Mas me admira muito o Joaquim Barbosa Foi votar o único contra voto isso contra. se ele pediu ressarcimento E- de R$25 Pois é. porque pagou a conta Mas- de um apartamento que ele vive de graça, Não, inclusive cuja ele não- reforma do banheiro custou 90 mil. Eu acho Mas, estranho. inclusive, o discurso Joaquim dele Barbosa agora o discurso do Barbosa foi Tá, muito mas- brando. Por favor, Bom, o mas- Barbosa não dá mas- para mas- ter como parâmetro. Mas ele não né? defendeu a lei da Copa. Mas De para não sair do ética foco, para não sair do foco, É. que é a questão assim, quer dizer, nós contribuintes, né, todos aqueles que ganham inclusive salário mínimo, né, são aqueles que subvencionam o governo. Né? E essas pessoas, né, pessoas pobres, com dificuldades, doentes, nenhuma delas ganha R$100 mil do céu e ainda mais uma aposentadoria de R$4 mil para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu acho detalhe isso importante. daí a uma aposentadoria- vergonha. Detalhe a importante que nós não aposentadoria- havíamos comentado. A Tem aposentadoria é uma complementação. A lei diz que aqueles jogadores que não recebem o teto da Providência dessas 3 Copas passarão a receber. Então há O uma teto da complementação. Previdência. Se ele tem Mas o aposentadoria de Ferroni, 2.500... cerca de 4 mil Ferroni, reais. É, eu ninguém não sei pode se chega. receber se não contribuiu.
Esse aqui é o ponto. A Previdência quebra desse jeito. Também entendeu? concordo. A Previdência está quebrada desse jeito. Não é por isso que está quebrada a Previdência. E já Mas começa. espera um pouquinho, são poucos jogadores, não vão quebrar a Previdência. Mas quantos são? A gente não sabe ainda. mas não é- Esse mas levantamento o não foi Ferroni- feito. Não tem 1000 Mas jogadores. não é só por isso. favor, Mas se 30. forem 10, é R$1 milhão. Ó, Ferroni, a Previdência Sim, mas tem que esse ser não Eu é- acho que esse 1 milhão... Esse 1 milhão não é do Ministério da Previdência. Esse 1 milhão é do Sai da Ministério onde? do Esporte. E se 1 milhão sai... Esse 1 milhão... Bom, não sei de onde é que Ministério sai, do mas, Esporte. mas a aposentadoria deve Mas sair da a aposentadoria- Previdência. Ah, Tem que sair. sim. Então, Eu quer não sei dizer, se sai, professor, porque a Mas lei quem só vai diz pagar que isso? a complementação. O artigo eu- fala em Ministério do Esporte. Então, mas o Ministério do Esporte não vai ter o orçamento. não tem de onde tirar esse dinheiro. Bom, a legislação fala isso aí. Esse que é o problema. É um cálculo atuarial, por isso que não fecha. Tem entradas e saídas. E a gente- Previdência tem cada vez mais saídas e menos entradas. Vamos né? dizer que tem 10 jogadores vivos, fazer de conta. Vamos dar 1 milhão para os 10 jogadores, enquanto isso estão faltando apenas 41% das obras da Copa estão prontas até hoje, faltam 30 dias. Mas Mas entende, professor? Quer dizer, me mas- parece mas, ô, insensato Marco, esse jogo. eu acho que a questão é a seguinte, voltando à Previdência, não é providência divina, é previdência, entendeu? Quer dizer, não pode ser desse jeito, tem que ter, como eu falei, a receita da Previdência e a despesa da Previdência. Então, o que tem que sido feito é jogado tudo para dentro da Previdência. Vão começar Mas a a própria Previdência aposentadoria rural da Constituição de 2008, que jogou para dentro todo esse pessoal, é um dos grandes responsáveis pelo déficit da Previdência. Porque a Previdência, esse pessoal não contribui. Né? Eu não estou dizendo se é justo ou se não é justo. Eu até acho que é justo. Mas os maiores tem que ser criado uma problemas- rubrica fora. Sim, mas os entendeu? maiores problemas da Previdência a gente não está vivendo nesse governo. Vivemos no passado. Nesse governo nós não estamos vendo um descalabro da Previdência como anteriormente. Agora, isso Isso foi é o um que ele tá negócio. dizendo. A FIFA fez um negócio. E a Copa do Mundo é um excelente negócio. E pro nós país. estamos pagando. Mas é uma Mas é um instituição excelente privada, negócio porque Ferroni. mas é um excelente negócio por conta Mas de quem toda prova que é um excelente negócio? de todo o estímulo econômico que nós vamos ter. O senhor sabe disso? Quanto se investiu não em sei estádios? nada. Dos 26 milhões que estão aí contemplados, o 1 milhão dos jogadores, esses aí, dos 26 milhões, nós investimos 8 em estádios. Eu só sei que Os faltam- outros em eu infraestrutura, não vou- em mobilidade, Mas faltam em 7 portos, milhões. em aeroportos. Nós já Estão discuti- faltando 7 dizer, milhões para Nós terminar já a discutimos infraestrutura aqui. externa do Isso, Beira-Rio. Ferroni, isso aqui é uma... São bilhões, e- bilhões. E não tem dinheiro para Não, isso. são bilhões. Agora, não tem, é quem tem que pagar porque está nos contratos. Mas É o quem tem prefeito, que o pagar. Fortunato está lá, Tem que pagar. não sabe o que fazer já. Eles São sabem. 7 que tem que fazer. milhões. Eu acho que Tem os contratos. eu acho que em nome da Copa, tudo se justifica no Brasil hoje. Vai ter que passar a Copa para começar a fazer as contas e ver se foi lucro ou prejuízo. Não dá para dizer há 30 dias da antecipadamente. Copa, Agora, apenas 41% tem coisas- das obras estão prontas. Tem coisas que são éticas e outras que não são. Da Essa onde para essa mim não é. informação? Da onde essa Folha de informação? São Paulo, por exemplo. Folha de São Paulo é uma folha Mas é um do jornal partido de oposição. os jornais Por que mais tu não importantes vai do lá país? no Ministério do Esporte e procura lá nos documentos Professor da Copa e Porque, as professor Perrone, estatísticas da essas Copa? são informações não Ah, só... Eu estou citando um meio de comunicação, Tem podemos que ir lá. citar outro. Não, mas então vai no Ministério do Esporte e procura no site para ver quanto por cento tem. Agora fica divulgando opinião da oposição, do partido da oposição, que é a imprensa. Eu acho o seguinte, né? Para mim foi de todas as decisões do Conselho, pelo menos aquelas que tem mais visibilidade, o que a gente conhece, né? As outras a gente não sabe, mas essa daí realmente eu acho Porque se nós que pensarmos no Pelé desmoraliza- ganhar 100 mil reais... Não tem cabimento. Eu não acho. Não tem, de sã consciência. É justo, é Claro que não, interessante isso. claro que não. É por isso que disse que é um ponto que Mas eu acho que merecia caso a discussão. caso, se tem algum jogador que disputou a Copa, porque também tem essa questão, se dá para os ganhadores da Copa, por que não dá para os perdedores? Exato. Ou eles não se esforçaram? Eles não se esforçaram, Eles não foram lá representar a nossa nação. Por isso que É eu acho... verdade, é um aspecto Então. bastante polêmico que merece Pois é. ser Mas vamos ironizar. Mas não é, trabalhado. mas né? o Ferroni, como é, né? Eu como advogado, Não, que concordo a com o senhor Corte nesse máxima aspecto. da nação Concordo, tome uma decisão concordo, dessas que concordo. parece absurda. Mas eu acho que o Entendeu? Pelé Concordo. merece, porque ele foi o melhor jogador do mundo até hoje. O Maradona mas, disse que não. mas de qualquer maneira, professor, Não, eu estou ironizando, entende? a- Quer dizer, essa é a consideração que deve ter Não, feito. mas eu acho que é tão Essa ridículo consideração isso, que deve ter que feito. só rindo mesmo, entendeu? Pois é. mas esses valores todos de 26 bilhões, isso tem muitos destinos. E 8 bilhões é que são para os estádios, reforma dos estádios e tudo mais. No entanto, o resto é infraestrutura, mobilidade, aeroportos, portos. Quer dizer, nós temos Olha, um eu quero retorno ver quem é que vai pagar essa social conta muito depois, interessante. quando a alíquota do imposto de renda começar a aumentar,
Entendeu? Vamos ver o depois. Vamos ver o depois. Vamos ver. Que o contraponto esteja lá para a gente conseguir. O contraponto esteja atento, não é? Ao depois também. Ao depois. Eu tenho plena convicção de que nós vamos lucrar muito com essa Copa. Já estamos lucrando. Empregos, construções, mobilidade, melhoria das condições dos estádios. Nós não poderíamos aceitar certas coisas como essa. Mas a gente não está. Esse é o meu ponto. O pessoal diz, não vamos, estamos usando o dinheiro que podia ser usado na Previdência ou ainda usado na saúde e educação. Nós temos garantidos os máximos constitucionais da saúde e educação. Nunca nenhum governo investiu tanto quanto esse. O Ferroni parece que em saúde e eu educação. já falei uma vez que eu acho que ele vem de Marte ou então ele foi congelado e acordou agora, porque vai num posto de saúde desses para te ver como é que é, parece que não tem problemas, né? A educação e tudo mais. Praticamente não há uma semana em que a mídia não divulga os corredores dos hospitais lotados. Né? Mas é o papel da mídia que está aí, né? E por que eles não divulgam? Eu vou fazer esse desafio. Sim, mas por que eles não no campo da mídia, professor? Mas por que eles não mostram os benefícios? Por que eles não mostram os bons os benefícios? Não vi nenhum até hoje. Você viu? O senhor vê? Basta pegar qualquer programa para mostrar a qualidade do ensino público. Acorda e durma, e essa grande mídia não divulga nenhum projeto bom. Mas o Ferroni, ainda que fôssemos otimistas, mesmo que tivesse melhorado, no mínimo tem muito mais para melhorar ainda. Esse que é o nosso ponto. Eu acho que o senhor tem razão. Não é questão de atacar o governo, não é esse o Sim, mas a questão é que o governo está atendendo os limites constitucionais de investimento, repasses, quando nunca e muito maiores do que os anteriores. Sim, mas ainda é pouco, falta muito mais. A questão social no Brasil é um descalabro. E a questão social do Brasil vai nortear também, será justificativa para o nosso terceiro bloco, porque o segundo já está acabando o nosso tempo. Bem. Eu vou encerrando assim, já que no terceiro bloco nós vamos discutir o direito do voto. Se não fosse obrigado a votar no Brasil, você que está em casa aí, você pergunte a alguém que está aí ao seu lado, aí no sofá, na cozinha nesse momento. Se não fosse obrigado a votar, você votaria? Esse é o nosso tema do terceiro bloco. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco. Você que está aí sentado agora, pense comigo.
Se não fosse obrigatório o voto aqui no Brasil, assim como, por exemplo, é nos Estados Unidos, lá ninguém é obrigado a votar, não. Né? Vota quem quiser. Se você não fosse obrigado, você iria para a urna? Esse questionamento foi feito para cerca de 2.000 e poucos eleitores em São Paulo, através de uma pesquisa organizada pelo Instituto Datafolha. O professor Ferroni já se manifestou aqui agora. Instituto Datafolha. Porque para ele o Instituto talvez não Direito tenha à Folha, credibilidade. Instituto Direito à Folha. Tudo bem, mas o Instituto fez uma pesquisa fazendo essa pergunta, esse questionamento. E o resultado dela foi de que 61% dos entrevistados rejeitam o voto obrigatório, ou seja, 61% manifestaram-se afirmando de que, se não fossem obrigados, não iriam votar no dia da eleição. E é ano de eleição, professor Pereira. O senhor, se não fosse obrigado, que motivos levariam o senhor até a urna? Olha, eu acho que aí não tem uma resposta fácil, né? Eu acho que tanto tem razão aqueles defendem o voto obrigatório e aqueles que também não defendem, né? Cada um tem as suas razões, eu não diria que um ou outro tem razão, né? Como a pergunta foi feita diretamente para mim, né, eu votaria, mas eu não gostaria que eu fosse obrigado a votar. Eu acho que só deve votar a pessoa que tem consciência do seu voto e da importância do seu voto, né? Quer dizer, eu acho que eu devo votar porque eu devo participar da vida política do país e se a gente tem uma democracia, no caso representativa, né, se eu não votar, né, e for escolhido errado, eu vou ter que aceitar, né, porque no caso eu me omiti de participar. Né, mas esse é um juízo pessoal. Eu também concordo que as pessoas não devem ser obrigadas a nada. Né, até mesmo, eu vou dizer uma coisa que é mais polêmica ainda, o alistamento militar obrigatório. Né, eu acho que, enfim, eu acho que a pessoa tem um direito à individualidade, né, de tomar suas decisões, que eu acho que a sociedade não pode obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não está de acordo em fazer, que ela faz porque é simplesmente obrigado, a não ser que seja algo que prejudique a convivência com os demais, com as leis, etc. Bom, mas eu acho isso. Né? Bom, eu vou voltar a questionar uma outra questão aí a partir dessa sua posição. Agora eu vou para o professor Ferroni. Professor Ferroni, o senhor, se não fosse obrigado, mesmo assim votaria e por quê? Bom, o professor falou que a questão da contribuição das pessoas e tal. Nas famílias, todos trabalham. Ninguém é obrigado a trabalhar. Mas todos trabalham, porque tem que contribuir. É ético, é estar integrado, é estar vivendo em conjunto. Mas agora, eu não vou votar e deixa estar, né? Não participo nem nada. Quer dizer, no meu caso, com certeza eu votaria, porque o que mais querem aqueles que gostariam disso, que são essas elites que querem monopolizar o poder e se apropriar do poder, é que o povo não participe. Odeiam participação popular. Porque a elite é organizada, ela pode muito bem, com o seu esforço econômico, sua organização política e social, né, investir e participar de todas as eleições. Por isso que o presidente dos americanos é eleito por uma minoria. Quem diz que o povo participa? Não é estimulado. E mais importante é a participação do que a obrigação. Mais importante é o cara estar lá, sujeito. Mas então, tu acha que é obrigatório? Mas com certeza. O senhor não acha que é um rescaldo da ditadura, a obrigatoriedade do voto? Não, olha só. O que queria a UDN no tempo do Getúlio? O UDN que mais queria era o voto elitista. Que o voto do engenheiro, do médico, do advogado valia mais do que o voto do cidadão, do trabalhador. O que eles mais queriam é isso, porque a elite era organizada. Odiavam o voto obrigatório. Agora querem a mesma coisa. Quem é que está falando nisso? Por coincidência, um jornaleco de direita, de extrema direita, direita golpista, que não quer nada com o povo, que não respeita o povo. O que ele está falando? O que eu estou falando? Eu estou falando exatamente disso. Ele estava lá do Getúlio, porque agora ele voltou. Eles incentivam
motivo essa publicidade de qual é o que jornal não que se tá é falando? obrigado a votar? Pelo que eu entendi, você está falando da empresa que fez a pesquisa. Tá, com do certeza. Datafolha, tá. Mas Datafolha. outra coisa que eu não entendi foi a analogia que o Ferroni fez do que eu falei com a família que trabalha. Porque a contribuição é o seguinte, se o cara não trabalha, não come. Aí é outra história. E isso não é importante para o país? O que é não importante votar, as pessoas trabalhar? Não votar Não, não é importante? não. É participar, sim. Não, votar ou deixar de uma das votar, coisas mais eu acho que, importantes na minha que tem. opinião, é uma decisão de É um foro direito íntimo. e um dever mesmo. Para mim é uma decisão de foro íntimo. Acho que a pessoa tem todo o direito de votar ou não votar. Se ela não votar, se ela é consciente... Ela vai se ela é consciente, responder. eu acho que ela vai votar. Se ela não é consciente, ela vai deixar que outras pessoas votem por ela. Aí ela não pode reclamar depois, entendeu? Só que Agora, obrigar, aí se dá margem à manipulação, mas o a margem a desestimular. Olha, todo mundo é corrupto, não, Não, vale a não, pena mas aí acho votar. que Aí não. a elite por trás se organiza e bota quem eles quiserem. E o governo... eu não quero, o governo eu não quero dos dar poucos, eu não quero dar uma e de o regime povo não está militar, lá. viu, Ferroni? Pelo menos o povo nessa oportunidade pensa. Só para não falar ao mesmo tempo, para o telespectador entender. Eu não quero dar uma do regime militar, mas já que falou, né? Quando o regime militar perdeu a eleição, o PMDB ganhou da Arena, aí o Geisel, que era o presidente, disse assim, eita povinho que não sabe votar, a gente faz tudo por eles e eles não reconhecem. Né? Mas aí, o que eu quero dizer? Eu acho o seguinte, hoje tem muitos, realmente, né, os partidos se aproveitam, às vezes, da ignorância das pessoas, né, que são levadas, votam a cabresto e tudo mais. Se aproveitam da obrigatoriedade do voto. Por isso que eu acho que não... Para se beneficiar. Não se consegue manipular todo mundo E sobre os Estados Unidos, a democracia, alguém já disse que é o pior regime de todos, exceto todos os outros, né? A democracia, essa dos Estados Unidos, realmente é um esquema de primárias que ninguém entende, só eles mesmos se entendem, né? Mas realmente só vota quem quiser votar nos Estados Unidos. E a gente não podemos culpar os americanos de tudo, mas dentro dessa democracia representativa, com todos os vícios que ela tem, o sistema deles funciona. Como seria o Brasil se o voto não fosse obrigatório, professor Pereira? Como seria aqui? Olha, o que o senhor vislumbraria? Olha, existem riscos. Pensando, o que o Ferroni levantou, eu não discordo integralmente, existem riscos no seguinte sentido. Né? Quer dizer, hoje muito menos, mas no passado existiriam talvez mais riscos de uma elite dominante. Mas vamos pensar no hoje. Hoje a gente tem, eu acho, uma população muito mais consciente, até pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, da mídia, internet e tal, que eu acho que hoje não haveria uma concentração de votos por parte das classes mais ricas. E eu acho que hoje, qualificaria talvez o voto mais no Brasil, seria um voto mais qualificado. Que estratégias os partidos, professor Ferroni, na sua opinião, que estratégias o partido lançaria a fim de capturar o sujeito comum a votar nele na sua proposta? Eu não creio que nós tenhamos cultura política capaz de permitir que o cidadão conscientemente venha, se sinta... Então o senhor discorda do professor Pereira nesse sentido? O senhor acha que essa consciência que o professor Pereira defende não existe? Não existe, e até porque eu volto naquilo que é essencial. Nós precisamos de uma regulação da mídia por conta de que ela investe muito na construção da realidade. De realidades, e é uma construção de realidades própria e unilateral. Não há debate. A grande mídia não promove debates. Ela não permite o contraponto. E nós não temos essa cultura de avaliar por conta de que nós não temos espaços onde isso aconteça. Há uma mídia unilateral. Mas eu acho que a influência da grande mídia, ela já foi maior do que é hoje. Porque hoje a mídia está muito pulverizada em várias plataformas, vamos chamar assim, né? Plataformas e pessoas diferentes que produzem mídia, não só jornalistas. Só que todas vinculadas. Por exemplo, a Rede Globo. Não, nem todas vinculadas, nem todas são vinculadas. A Rede Globo tem todo o país. Mas na medida que se amplia o país, e ela é absolutamente contra os governos da esquerda. Mas a importância da Rede Globo hoje é menor do que era no passado. Com certeza. Ainda por causa do desenvolvimento de outros veículos. Claro, hoje a Rede Globo não teria teria a influência que ela teve, por exemplo, na eleição do Collor. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Muito bem. Né? Temos mídias alternativas. Eu acho que sim. E que foi uma eleição manipulada nos bastidores no debate do Lula e Collor. Mas o senhor mesmo se respalda em mídias alternativas para o debate, não é verdade? Se nós tivéssemos esse equilíbrio de mídias, com certeza seria interessante. Porque na época, por exemplo, isso nós vamos em relação ao Lula, aquele debate com o Collor, que foi...
editado. Todo mundo sabe que foi editado aquele o próprio debate. Boni, Óbvio que faleceu agora, não foi ele que faleceu? Mas hoje... Disse que naquela foi, época, não é? Sim, mas naquela época não se tinha a internet, né, e todos os veículos que se tem hoje. Então, hoje, a Rede Globo não teria coragem de fazer o que fez. Bom, eu pergunto, o Brasil sem o voto obrigatório, nós teríamos, assim, uma massa de votantes? Você está falando da questão da consciência aqui. Hoje não. Tá, mas eu devolvo uma outra pergunta. Será que vale a pena ter uma massa enorme de votantes não esclarecidos? Mas é aí que eu queria chegar, professor Pereira. É o quantitativo ou o qualitativo? Mas eu quis chegar aí. O que vale? A quantidade ou a qualidade? É que a pessoa, no momento que ela tem que votar, ela, naquele momento ela pelo menos pensa, olha, o que eu quero para o país? Eu quero isso, então eu vou escolher esse. Naquele momento ela pensa. Mas depois ela pensa? Esquece. Mas será que ela pensa isso? Ou ela pensa... O problema é por questões subjetivas. A grande maioria pensa. Eu acho... Não, pensa assim. Olha, até que eu acho que as pessoas... Está cada vez mais difícil, inclusive, as pessoas votarem por causa dos partidos que se misturaram todos, né, entendeu? Eu acho que é realmente muito difícil. Então seria, talvez difícil para uma pessoa... saber que partido levaria a sua visão, né, a sua proposta. Eu acho muito complicado isso. Pois é, até eu acho que ninguém deve ser obrigado. Sobre o voto ainda, eu perguntaria para o senhor Ferroni, me permita, o senhor, na hora de fazer a escolha, e depois eu quero saber a opinião de vocês a respeito do Brasil. O Brasil está hoje voltado às personalidades, aos sujeitos ou aos partidos? Quer dizer, uma coisa, obviamente, que está intimamente ligada à outra. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que há um processo de encontrar no sujeito uma filosofia, ou é nos partidos. Qual é a perspectiva de vocês com relação a isso? O investimento da publicidade é em sujeitos. Sempre? Sempre foi. Sempre. A gente desconhece, não sabe quem são essas pessoas. Quando se tem informação, é pouca informação. Né? O exemplo do Collor. Collor foi vendido para todo mundo como um bom sujeito. Um perfil, né? Um perfil conforme... Venderam um perfil, criaram um sujeito sabendo lá que partido era mesmo, PRN, não é isso? Sei lá de que partido ele era. Então venderam o sujeito. Mas eu acho que o povo já está maduro o suficiente para pensar em resultados e épocas em que viveu. Né? Eu penso que o que a gente tem que observar é pessoas, partidos e a situação como ela está e o que se espera para o futuro. Pois é, essa é a questão. A situação como está. É isso que eu queria. Quem são os sujeitos que poderiam melhorar? Não, mas eu acho que a primeira coisa teria que fazer uma faxina no Congresso. Na verdade, teria que fazer uma reforma eleitoral. Todo mundo sabe que precisa ser feito. Aí eu concordo com o senhor. Reforma eleitoral a questão da representatividade hoje, por exemplo, nós temos muito mais... Financiamento das campanhas. Nós temos muito mais população, por exemplo, na região sudeste do que, por exemplo, no nordeste ou no norte. Mas tem mais... políticos, ou representantes daquelas regiões, porque foi feito. E como é que tu não muda isso? Tu não consegue mudar porque os políticos não querem perder o seu cargo. Os currais eleitorais. Seus currais eleitorais. Então, eu acho uma questão... Se o voto não fosse obrigatório, por exemplo, nós teríamos um voto mais seletivo. Tudo bem, há um risco de ter um voto preponderante da classe média. Eu acho que isso é um risco de classe média. Mas, por outro lado, nós eliminaríamos esses políticos que na verdade, mais de 50%, eu estava vendo outro dia, fiquei surpreso, mais de 50% dos políticos no Brasil tem processo penal. São indiciados de alguma coisa. É uma coisa absurda no Brasil. Então, eu acho que teria que fazer uma política, uma limpeza na política do Brasil. E eu acho que isso, no atual sistema isso não será feito. Reforma eleitoral, sim, para acabar com esses maus políticos, com toda certeza. Agora, voto obrigatório, sim. Todos têm que participar, é o destino da nação. Mas não eu se acho que, pode mas aí que tá, é o livre-arbítrio, a pessoa participa se ela quiser. Eu não vejo por que obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não prejudica outras pessoas. Mas como que ela prejudica ela mesma. Mas como que porque se ela vai votar mal, ela prejudica muito mais do que se não votar. Só o fato de deixar a margem a essa manipulação, essa condução e essa organização das elites é um grande problema. Mas eu acho que a manipulação é mais efetiva a partir da obrigatoriedade. Quer dizer, o político sabe que ele é obrigado, que o sujeito é obrigado a votar. Então eu vou lá se tu vai olhar, e prometo para ele, porque eu sei que ele vai votar em mim. O PT só começou a ganhar a eleição quando ele começou a entrar nos grotões. Vamos fazer uma coisa, vamos acabar com essa mídia que está aí a gente conversa.
Aí é possível. Vamos botar uma mídia equilibrada, né? Que permita a discussão de pensamentos diferentes e que isso seja trazido ao povo. Eu acho que a discussão anterior... essa mídia que está aí... Não, eu acho que a discussão anterior não tem. O que é mídia equilibrada? Tá, é aquela que permite ponto e contraponto, que não tem um discurso único. Defende o senhor. Claro. Mas se nós quisermos fazer uma mídia equilibrada, tem que pensar no poder econômico, tá certo? O poder econômico é que faz com que a mídia seja desequilibrada. E aí, se o governo quiser mudar isso, onde é que o governo gasta mais em publicidade, em termos de valor? É na mídia de maior poder econômico. E enquanto ele continuar fazendo isso, a mídia vai continuar desequilibrada. Devia acabar com esse investimento nessa grande mídia, com certeza. Investir em... Bom, nós precisaríamos regular a mídia. Isso aí é um defeito, a legislação um defeito da democracia, porque quando o governo entra, ele precisa da mídia. E qual é a mídia que ele quer? A que tem mais audiência. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta que o governo invista no nosso programa aqui para nós aumentar a nossa audiência. Eu não sei se é um defeito da democracia, eu acho que é um defeito da ditadura, porque quem nos trouxe essa mídia foi a ditadura, que foram irmanados nesse propósito de dar o golpe de 64. A mídia, né, e os militares que deram esse golpe. Então, é a herança daquele tempo. Um bom assunto, viu? É um bom assunto para a gente retomar numa edição posterior a esta, porque esta está acabando. Encerramos mais essa edição do Contraponto, agradecendo aos professores que gentilmente aceitam o convite da TV Unifra para participar do programa Contraponto, né? O professor Pereira, o professor Ferroni estão aqui. A gente agradece também a equipe da TV Unifra, não é? E você que está em casa sempre, não é? A gente agradece a sua audiência, ficamos felizes sempre também com as sugestões de pauta. Nas ruas, muitas vezes as pessoas nos encontram e nos apontam assuntos, temas que merecem a nossa atenção. E assim nós vamos encerrando esse programa, chamando a atenção de que ele está no ar na programação, no novo horário da programação da TV Unifra, não é? Que agora acontece sempre das 22 às 24 horas, é o novo horário da TV Unifra no canal 15 da NET, mas o programa, o Contraponto, vai ao ar sempre nas quartas-feiras. É o programa inédito, então, quarta-feira às 23 horas, na sexta-feira também às 23 horas e no domingo às 23 horas. Portanto, sempre às 11 horas da noite, você pode conferir nosso programa, assim como também no YouTube, na rede social, na mídia social YouTube, que está aí o endereço eletrônico na sua tela. Você pode acessar lá também todas as edições deste programa. Agradecemos de novo, muito obrigado e fica o convite para que nos assista na próxima edição. Até mais!